Olá, meu querido Brasil, aqui estamos, ao vivo, com o programa Hora Brasil, do Oiapoque ao Chuí, pela nossa Rede 21 de televisão. É um prazer estar com vocês aqui todas as noites, e o tema de hoje é um tema muitíssimo importante para a nossa reflexão, porque todo tema que pode mexer com a nossa consciência, ou pode nos fazer refletir sobre o que acontece ou não após a morte, é um tema que nos faz pensar, que nos faz meditar. E o tema de hoje é tão polêmico que até tivemos um probleminha no satélite. E Hora Brasil entrou alguns minutos mais tarde, porque, olha, nós estamos hoje com certeza para discutir um dos temas mais difíceis de ser abordado na teologia, nas principais religiões. Por isso, no programa Hora Brasil de hoje, eu te convido a estar conosco, participando pelo nosso telefone, o 3612-5022, DDD 011, ou através do nosso e-mail, participe@horabrasil.com. Mas, afinal de contas, que tema polêmico é esse? É um tema que vai retratar a realidade do inferno. O inferno, como o inferno é visto no judaísmo, no cristianismo, seja no catolicismo romano, seja no protestantismo, como ele é visto na doutrina espírita. Afinal de contas, é ou não relevante nós discutirmos o assunto da existência ou não do inferno e como essa realidade pode ser absorvida por cada um de nós. Afinal de contas, em um mundo com tanta ciência, em um mundo com tanta tecnologia, até parece que nós vamos voltar aos tempos de Santo Agostinho, né? E reescrevendo a Cidade de Deus, reescrever também as doutrinas sobre a realidade do inferno. Mas eu tenho certeza que você que está em casa vai aprender muito, que eu espero aprender muito com você que está aí do outro lado, com os nossos convidados, porque também o nosso time hoje está de primeira. A nossa produção foi conversar também com o senhor Daniel Sotomayor. Ele é o presidente da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. E nos falou o seu ponto de vista sobre a existência do inferno. Então, vamos ver o que uma pessoa que milita como ateu, né, ela é uma pessoa ateia, né, é um agnóstico. Qual é a opinião dessa pessoa? Depois voltamos aqui para essa questão da linha do arrependimento. O arrependimento não resolveria muitos desses conflitos à vista das 4 religiões. E você em casa pode começar a mandar seus e-mails, seus telefonemas para participar com a gente, tá bom? Vamos lá. Eu vou conversar com o Daniel Sotomayor, que faz parte da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. Acredita ou não que existe o inferno? Não. Foi bem colocada a sua pergunta, porque quando as pessoas falam de algo em que você acredita, já é, por definição, algo que é, no mínimo, duvidoso. Ninguém pergunta se você acredita que o Sol vai nascer, se você acredita na lei da gravidade, se acredita nas leis de Newton. Essas coisas são certas, além de qualquer dúvida. Agora, se alguém te pergunta se você acredita em horóscopo, se você acredita em homeopatia, acredita em astrologia, acredita no inferno, são coisas para as quais não existe a menor evidência possível. São mitologias antigas que sobreviveram até hoje. Pessoas escreveram sobre elas em livros e ficaram como parte da cultura popular. Agora, tem muitas razões para a gente imaginar que isso não existe, além do simples fato de faltarem qualquer tipo de evidência. Eu acho que a ideia mais forte que nos indica a ausência de inferno é o fato de que a nossa consciência reside no nosso cérebro. Então, as pessoas treinam a memória por quê? Será que elas estão treinando a alma? Quando as pessoas bebem, elas ficam grogues. Será que o álcool sobe a alma?
Quando as pessoas têm Parkinson, Alzheimer, qualquer outro tipo de psicopatologia, será que ela está interferindo na alma? É claro que não, a gente sabe que isso está interferindo com o cérebro, consegue ver essas imagens até num scan. Por quê? Porque a nossa memória, as nossas emoções, tudo que nós somos, tudo que nós sentimos, tudo que nós jamais vamos fazer, tudo isso está no nosso cérebro. Quando o cérebro morre, morre tudo isso junto. Então, não existe algo que vá para outro lugar. O cérebro é sede da nossa consciência, e se a nossa consciência morre, ela não tem para onde ir. A alma é outra ideia que faz parte da mitologia e que deveria ter morrido há muito tempo. Tá ótimo, obrigada pela entrevista. Eu volto com vocês aí no estúdio. Você voltou e o padre Giuli, tem uma pergunta para fazer para ele, né? Pena que ele não está aqui no estúdio. Qual é a pergunta, padre, para ele? Se o cérebro ele acaba, bom, mas ele teve um começo, então de onde veio o cérebro, de onde veio os seus sentimentos, a sua vida, brotou do nada, caiu do céu de repente, né? Meio estranho, né, dizer isso. É como Big dizer Bang, que... né, padre? Dizem que foi uma explosão e aí tudo aconteceu. Isso, uma explosão, mas até quando dizem sobre Mas isso... quem acendeu o pavio? Pois é, e de onde veio essa explosão, né? De algum lugar deve ter começado, né? De onde veio, Começou do Rabino, nada. essa explosão? Foi explosão? Sobre a vida propriamente dita, vida é uma dádiva de Deus, que o ser humano deve saber cultivar e usar o desafio para tornar a vida mais humana. A missão nossa não é transformar o mundo no mundo mais espírita, o mundo mais evangélico, o mundo mais católico. A nossa missão é tornar o mundo mais humano, como procurando aqueles valores que aproximam seres humanos. Arrependimento, ao qual Ronaldo se referiu há poucos instantes, é um instrumento poderoso neste sentido. Mas a vida tem uma origem, que é Deus. A vida tem um sentido, que é o homem. E os dois juntos são parceiros para garantir um futuro melhor. Bom, mais alguém quer falar sobre esse pêndulo, talvez do arrependimento, que poderia estar nessa encruzilhada entre a absolvição, eu rascunhei agora aqui, desculpe os telespectadores, a absolvição que levaria ao céu, a condenação ao inferno. O Rabino falou sobre a importância do arrependimento, mas alguém gostaria de estar à vontade, por favor. As pessoas às vezes confundem arrependimento com remorso. Qual a diferença? Ambos mexem com a alma, O Sidney fez assim, ó. Hã? O Sidney está fazendo assim. Arrependimento com remorso. O que é isso, Sidney? Você precisa aprender a concordar comigo, Sidney. Que coisa. Bom, você vamos não lá. concorda que é igual. Não, eu não concordo. Eu também não. Não, eu falei, Eu também então tá não. bom. Ah, bom. Tá vendo? Dê a mão pra mim. Ele estava Concordei querendo com arrumar uma você. briga com a gente. Esse lado aqui é tão calmo, rapaz. Esse lado aqui É mais agitado. Deixa Então com a vamos gente, lá, deixa com a vamos gente. lá. Seguinte, qual a diferença do arrependimento com remorso? O não dele era de consentimento. O arrependimento, o remorso, quando a pessoa está com remorso, ela diz assim, que burro que eu fui, o que eu fiz, eu não devia ter feito. Chora, chora, chora e olha para trás. No arrependimento ela diz, eu errei, mas ela olha para frente. Por isso que a palavra arrependimento na Bíblia, ela tem um sentido de conversão. Pedro estava pregando em Jerusalém numa grande festa, a festa do Pentecostes, isso está registrado em Atos 2º capítulo, e ele pregou um texto baseado no livro do profeta Joel, né, Rabino? 2º capítulo, versículos 28 em diante, que fala da descida do Espírito Santo sobre toda a carne. Ele diz que vocês estão vivendo aqui hoje, leia Atos 2 na sua casa e confira depois com Joel 2, 28 em diante. Ele diz, é exatamente o cumprimento dessa profecia. E as pessoas que ouviram aquilo ficaram admiradas e perguntaram, o que é que a gente faz? Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então Pedro deu para eles um caminho, o arrependimento, que significa então o reconhecimento da sua velha natureza,
e o reconhecimento de que precisa se converter, não olhar para trás como remorso, mas olhar para frente e caminhar em busca de ajuda e de uma melhora. Isso é que o Evangelho... Até completando o que o pastor disse, com relação ao arrependimento, ao remorso, eu sempre costumo ilustrar que o remorso, na verdade, é você ir por uma avenida e, de repente, você resolver voltar pela mesma via. O arrependimento não, você vai por aquela avenida e volta por outra via. Porque você não vai voltar remoendo tudo aquilo de novo, não, mas você se arrependeu e recomeça, tem uma conversão, uma vida nova, pela ação e graça de Deus também. Tem essa Pastor, consciência. queria falar sobre